A montagem é a fase na qual o filme começa a se revelar para o que vai ser. Agora, como que se dá esse processo? O que a montagem pode revelar? E é possível transformar tudo em uma boa edição? Para falar sobre isso, convidamos a Bárbara Umbra. Confere aí! E hoje nós vamos conversar com a Bárbara. Olá, Bárbara, bem-vinda. Oi, Começar agradecendo por estar se disponibilizado por ter se disponibilizado em conversar com a gente. E o nosso começo da nossa conversa, a gente sempre pede para que a pessoa se apresente um pouco, falando principalmente da tua formação. E como foi que tu começaste a trabalhar com audiovisual? eu sempre gostei de audiovisual desde criança. Meu pai era fotógrafo amador, assim, ele tinha um gosto pela fotografia. E adolescente eu já gostava de pegar em câmera, mesmo aquelas, na época era mini DV, né, e tal. Comecei até a filmar umas coisas com webcam, ainda não tinha câmera, ainda tinha uma webcam no computador lá nos 90. Aí eu fazia umas brincadeiras com a webcam, com fio, assim. Aí depois, né, ao longo do tempo, fui tomando gosto, fazendo umas brincadeiras, videoclipe com os amigos e tal, mais para se divertir mesmo. Aí chegou o ponto, né, de ter que escolher alguma coisa e tal para seguir, e eu escolhi audiovisual, porque eu sabia que tinha que ser alguma coisa visual, né, porque sempre gostei de artes visuais. Aí surgiu, né, a oportunidade de eu ir para fora. Eu consegui uma bolsa, na verdade, para estudar em Portugal. Depois eu consegui outra bolsa para estudar, fiz um intercâmbio na Finlândia, pouco tempo, meio ano, e depois eu tive outra bolsa também para fazer um estágio na Grécia. Então, eu passei por esses três países, assim, durante 5 anos estudando. Eu estudei inúmeras coisas diferentes, do tipo... O meu curso era muito versátil, né? Não era só, tipo, audiovisual. Tive aula de pintura, de desenho, até fazer website, sabe? HTML e várias outras coisas. Na época, Flash, que estava usando muito Flash Player, né, e tal. Linguagem, né? Linguagem Java e tal. Tive aula de documentário, de inúmeras coisas. Então, acho que isso também me deu um pouco de versatilidade e vontade de estar sempre experimentando em vários meios, vários ramos do audiovisual. Falando especificamente do teu trabalho da tua parceria com a Ellie, da Eparrei, tu editaste assim, alguns trabalhos dela grande. Eu queria que tu falasse para a gente de como foi o processo de montagem do Territórios, e o Território que depois se desdobrou no curta do Maria, que teve uma carreira importante em festivais. Quando a Ellen me trouxe, né, o material para eu editar, assim, a gente não tinha um roteiro definido, né? Até por ser documentário também, as coisas não são tão fechadas assim. E o que torna, muitas vezes, o processo da montagem um pouquinho mais difícil que você editar uma ficção, por exemplo. Porque por você ter tantas possibilidades e caminhos, né, de seguir naquela narrativa, ainda mais com um material assim, mais para performance, mais artístico, né, e acompanhando o cotidiano da personagem também. Mas são tantas as possibilidades e os caminhos que você pode seguir na montagem que acaba dificultando um pouco mais o processo, né, deixando o processo um pouquinho mais trabalhoso. Quando você recebe um material, né, nos HDs, você tem ali você não tem nada ainda, você tem uma aranhada de takes, né? E a partir da montagem, do seu sentimento, é um trabalho intuitivo, que queira que não, você pode estudar anos a fio, montagem, numa faculdade ou assim, mas acaba que no final, o que conta realmente é aquilo que você está sentindo, né? Na hora de montar, as coisas que você gosta, que você viu, que você as músicas que você escuta. Dentro dessa perspectiva, tu podia explicar como que seria assim, o teu processo criativo? No início, né, quando eu comecei a montar, assim, na minha vida e tal, batia um pânico, né? Todo esse material era como se fosse uma folha de papel branca para você desenhar algo ali, né? Mas aí depois eu fui encontrando o meu processo, né, de montagem, e hoje eu já não passo mais por isso. Porque o que acontece? Quando eu recebo material, eu assisto todo ele, né?
e vou organizando. Essa é a minha decupagem. Com a decupagem, que para mim é extremamente importante a decupagem, eu já sei exatamente não, mais ou menos o que eu vou criar. Então, eu já crio uma timeline, né? Com material decupado, vou criando vários momentos, vamos dizer assim, e, e a partir do primeiro momento, não, acho que aqui a gente tem que começar desse jeito. Aí eu vou encaixando num processo de quebra-cabeça mesmo, né? Eu ia te perguntar nesse processo, como é que é a tua relação com o diretor, porque, de certa forma, tu também está criando aquele material, tá? De uma certa forma, tá, a partir do material que ele te entrega, tu também está criando e tendo um processo que é teu ali de criação, e como é que é essa relação de equilíbrio entre o que tu está propondo, o que o diretor pensa e o que o diretor espera. Primeiro, nesse processo de trabalho, né, de montagem, primeiro eu gosto de dialogar bastante, né, com o diretor e diretora para saber o que eles esperam, né. Enfim, a gente dialoga bastante. E depois eu gosto de ter um material para mim sozinha, realmente como o nome diz, ilha, né, ilha de edição. Então tem que ter, para mim, tem que ter máxima concentração, né, nenhum ruído externo, ninguém e tal, e muita concentração e um processo e um dia, né, um momento que eu possa ir direto, né, sem parar, sem ser interrompido. Depois do primeiro corte, aí eu gosto de mostrar para a direção, para quem realizou o material, para ver o que acha, né, para ver se é isso mesmo. E dependendo da disponibilidade e do processo, dependendo da direção, eu gosto de chamar aqui também para a gente assistir, para a gente discutir, se tiver, principalmente se tiver muitas alterações, e já lá no finalzinho do processo também, é bom sempre o diretor, a diretora tá presente para a gente arredondar, afinar os cortes. Eu queria que tu falasse para a gente um pouco da experiência com a edição da série Transviar. Já que a série Transviar é uma série de ficção e muda a dinâmica, né, do processo de edição, eu queria que tu falasse como foi esse processo de editar uma ficção e qual as principais diferenças assim, né, entre um e o outro. Acho que já mencionei, né, anteriormente, o processo de montagem de material documental é um pouco mais complicado, mais extenso também. Por vezes você tem muito material, tem material a mais, né, para decupagem. Já o processo de montar uma ficção, nesse sentido, é um pouco mais tranquilo, mas claro que tem muitas outras dificuldades, né? Talvez até por você não ter tanta liberdade, às vezes também é uma dificuldade, né? Às vezes você precisa mudar algumas coisas e não consegue, por causa de grandes erros de continuidade, assim, você não tem essa liberdade que você tem, de repente, no documentário. Mas, se bem assim, quando você está montando, né, você tem, vamos dizer, uma lista de prioridades, vamos dizer. E a primeira prioridade, quando você está montando, tanto ficção quanto documentário, é você conseguir passar sentimento para quem está assistindo, né? Então, se o erro de continuidade ele vai impedir que você passe o sentimento, se você ganha mais com o erro de continuidade, então acho que o certo é você deixar o erro de continuidade em favor da narrativa. Em relação a essa questão do processo de montagem, quando tu vais montar, tu tem claro, tipo, a estrutura narrativa do filme, tu discute junto com o diretor, falando, essa estrutura narrativa é uma estrutura clássica, vai ser dividida em 3 atos, ou não, essa é uma estrutura, uma proposta mais experimental, em cíclico, não começa, não termina. Tu constrói essa estrutura narrativa antes de começar o processo, durante, como é que é esse momento de encontrar o caminho narrativo da obra? Eu leio o roteiro, né, antes, eu dou uma super lida no roteiro e faço meus apontamentos, e a partir de ler o roteiro, da lida no roteiro, eu já sei mais ou menos do que se trata a narrativa, como é que vai ser a narrativa. Mas, assim, nada, até a direção, assim, nada tá extremamente fechado e rígido, né, a gente não pode cair, assim, numa coisa muito fechada, a gente gosta de
eu gosto também de experimentar e, de repente, fazer várias versões de corte, né? Isso é muito legal quando você tem tempo para fazer o corte 1, corte 2, corte 3. Não, esse daqui, vamos ver como é que fica assim. Agora o personagem sai aqui, entra aqui. Ah, não, isso causou uma estranheza, assim e tal. Então isso é muito legal, esse processo de experimentação na montagem também. Quanto à narrativa ser cíclica ou outro tipo de narrativa, vai muito dessa leitura do roteiro, né? Mas se der para a gente experimentar outros tipos de narrativa, dependendo do material e da obra, né, que a gente vai editar, a gente consegue, porque tem roteiro realmente que não dá para você tá jogando as coisas do final lá para o início. Tem filme assim que não dá, realmente. Em relação a como é que está o nosso mercado, né, pro profissional de montagem, assim, tu achas que o nosso mercado, a gente pode dizer que tem um mercado estabelecido que pode ter um profissional que se dedique a atuar como montador ou não? Como é que tu vê o mercado audiovisual manauara específico para esse segmento? O mercado ele tem sofrido grandes mudanças, como a gente sabe, né, graças à internet, redes sociais, YouTube, etc. E isso também abriu diversos novos caminhos e oportunidades para quem quer começar na área, né? Tem muita gente nova começando, muito legal, começando a pegar na câmera ou editando. O que eu vejo, a maioria das pessoas, até por uma questão financeira também, elas começam editando, realmente. É uma, assim, edição por edição, né? Sem focar no nicho, seja de edição de vídeo de casamento, ou de publicidade, ou de qualquer outra coisa, até para YouTube, canal do YouTube, enfim. É uma coisa extremamente necessária e que tem muita falta. Tem muita falta de editor. Eu mesma, às vezes, preciso encontrar outros editores para me ajudar em alguns trabalhos, e às vezes eu também não consigo achar aqui em Manaus. Tem muita falta de editor. Agora, se você for focar no nicho cinematográfico ou de documentário e tal, então, eu acho bem complicado, porque acaba que as pessoas ficam um pouco dependentes, né, dos apoios públicos, e muitas vezes o orçamento para edição tipo o último orçamento, assim, as pessoas se preocupam muito em executar a obra, e por vezes a pessoa esquece do orçamento da edição, da pós, geralmente fica por último, né, pós, por último. Mas não estou falando só do meio cinematográfico, não, isso acontece com publicidade, com outros tipos de trabalho em todas as áreas, assim. Eu queria que, assim, tipo, para caminhar para o nosso final dessa conversa, a gente sempre pede para as pessoas pensarem, assim, se estiver falando com um jovem que está começando agora, tipo, 16, 17 anos, estou querendo entrar aqui nesse universo, o que é que tu farias para ele? Ou até, sim, se tu pudesse se encontrar com a Bárbara quando tinha 16 anos, o que é que tu, conselho que tu daria para ela, ou conselho que tu dá para esse jovem que está querendo iniciar? Você é jovem, de 16 anos, tem que aprender, tem que ter uma meta diária de aprender uma coisa nova todos os dias, né? O que eu aprendi hoje? Hoje eu aprendi sobre colorir o tom de pele da pessoa, enfim. Acho que todo dia você tem que aprender alguma coisa nova e praticar, né? Lógico, pegar na câmera, que acho que é o principal. Mesmo que você queira, outro conselho, mesmo que você queira seguir, não, eu quero seguir direção de arte, eu quero seguir direção de fotografia. Eu acho que você tem que começar do zero, realmente carregando o cabo, e para você poder entender de todos os processos ao redor disso, porque a direção de fotografia, a direção de arte influencia na fotografia, tá tudo interligado. Então, o quanto mais você puder aprender de outras áreas, melhor para você. Eu acho que a pessoa que está dirigindo, ela tem que entender um pouco de tudo que está ali. Não é só a direção de atores, ela vai ter que dialogar com o diretor de fotografia e tal. Então, você tem que passar por todas essas bases, todos esses processos, carregar cabo, carregar escada, fazer direção de arte, fazer produção e tal, para você realmente entender de tudo aquilo. Isso demora e é ralado pra caramba. Então, acho que esse conselho que eu dou, você não querer já chegar, sou diretor de fotografia, sou diretor, mas ir desde o início das bases, estudar.
Bárbara, muito obrigado por ter se disponibilizado a conversar com a gente. Eu sei que nesse final de ano está todo mundo muito ocupado, assim, então, eu agradeço bastante por ter compartilhado com a gente um pouco da tua experiência, ter se disponibilizado aqui a compartilhar com a gente o teu conhecimento. Eu que realmente agradeço o convite de vocês. E qualquer coisa, quem quiser me mandar e-mail ou mensagem, perguntar alguma coisa, estou disponível no Instagram, Umbra Fotografia, umbra.filmes, por e-mail também, umbrafoto@gmail.com. Pode ficar à vontade, eu sou meio assim, meio tímida, mas eu respondo legal a vocês. Quem quiser falar alguma coisa. Essa foi a Bárbara compartilhando um pouco sobre a sua trajetória no audiovisual. No próximo episódio, vamos falar sobre o roteiro de animação com Ademar Vieira. Até a próxima!